E hoje eu quero conversar com você sobre uma estrutura mínima viável de projetos que ajuda o dono de um negócio que está começando a escalar a manter em ordem as ações que ele precisa executar, as ações que o time dele precisa executar, se ele tem o próprio time, e saber fazer o acompanhamento disso tudo de modo que isso saia da cabeça e vá para o papel e possa ser acompanhado, melhorado e avaliado ao longo do ano, de modo a que o dono consiga conquistar, atingir os objetivos e as metas que ele tem para fazer o negócio crescer, ok? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino e eu sou fundador da Decision Pro, uma empresa que treina empresários a tomarem decisões de forma estruturada, inclusive também trabalhar as relações de trabalho sólidas, que a gente sabe hoje muito bem que uma grande dor do dono é o colaborador, é manter bons colaboradores, é manter relações de trabalho que são bem estruturadas, e para isso a gente passa desse ponto que é ter uma estrutura. O dono ele precisa de uma estrutura para poder crescer, ele precisa arrumar a casa para poder crescer e a se organizar, e para isso a gente tem uma série de técnicas, métodos que ajudam o dono a fazer o negócio escalar de forma estruturada. Então, uma delas que a gente está falando aqui é o pensamento por projetos, que eu falei num outro vídeo a respeito da mentalidade. Eu vou resumir aqui que era o conteúdo do nosso outro vídeo. Eu falava sobre a questão se o dono ele não está pensando por projetos, ele não está levando a sério o crescimento do negócio, porque é praticamente inviável continuar tocando um negócio pensando somente em ações pontuais. Quando o dono só pensa em ações pontuais, ele tende a tomar decisões ruins, porque ele super simplifica, hiper simplifica a complexidade da execução de algo, as pessoas que vão estar envolvidas. Se ele não tem uma noção de projetos, ele não consegue tomar boas decisões para fazer o negócio crescer. Ele vai colocar muitas atribuições para os colaboradores, ele não vai ter noção de escopo, e aí a gente entra na questão aqui o que consiste um projeto? O que é um projeto para auxiliar na tomada de decisão do dono? O que ele precisa saber sobre projetos, o mínimo viável, para que ele consiga tomar boas decisões, para que ele consiga unir os esforços dele para que a empresa vá para o caminho certo, vá para a direção correta. E isso aqui é um assunto que é o arroz com feijão. Isso aqui é uma coisa muito basal que muito dono de negócio não implementa e acaba tendo muito problema na hora de fazer o acompanhamento das ações quando ele tem time, ou quando ele não tem time, ele fica perdido nas iniciativas dele, no que ele precisa fazer, ele não consegue ter produtividade, ele não consegue ter organização, ele acaba assumindo mais compromissos do que ele pode, e isso também se aplica ao cara que tem time e que aí ele triplica, quadruplica, complica todo esse crescimento dele, ok? Então, na verdade, o que eu quero que a gente entenda? Eu quero que a gente descomplique esse conceito de projetos trabalhando o conceito aqui do mínimo viável. O que é um projeto mínimo viável para que o dono do negócio possa pensar em como ele vai estruturar as ações dele dentro da empresa, as iniciativas dentro da empresa, de modo que ele consiga organizar as ações para ter um resultado desejado. Em primeiro lugar, a gente precisa alinhar aqui que toda ação de crescimento dentro de um negócio, ela demanda um pensamento crítico, ela demanda uma racionalização, pensar a respeito precisa existir um senso crítico para saber se aquilo é prioridade ou não, e também o dono vai precisar ter clareza se é o momento de fazer aquilo, se pode ficar para depois, e como que ele cria essa clareza, de onde que vem essa clareza. Primeiro, existem fatores para a gente priorizar, que eu já falei em outros vídeos, as rotinas de acompanhamento, a capacidade daquilo ser melhorado e avaliado. Hoje eu vou falar do ambiente, tá? Eu vou falar vamos dizer assim, de onde isso ocorre. Isso tudo ocorre, queira o dono ou não, ocorre através de projetos. O grande problema dos donos que não tocam a empresa através de projetos é porque eles não formalizaram esses projetos, mas queira ou não queira, as coisas acontecem através de um projeto. Vou dar um exemplo, um funil que é implementado para vender um novo produto, ele não é um funil ele não consegue ser feito do dia para a noite. Ele não é uma ação pontual lá que o cara, como responder um e-mail, como fazer uma ligação, como fechar uma venda. Ele também, se ele quer, esse é um exemplo de um projeto que ele vai precisar executar para poder fazer aquilo acontecer. Um outro exemplo eu preciso agora contratar uma pessoa. Muito dono de negócio encara contratações, donos de negócios que estão no modelo amador de crescimento, ainda não estão levando tão a sério o jeito de tocar a empresa, porque por desconhecimento, na maior parte das vezes,
acaba tratando uma contratação como um evento individual, como algo circunstancial ali, uma ação única que eu vou lá e chamo alguém para trabalhar. Não é assim. Uma contratação, ela demanda um projeto. Ela demanda um projeto de discernimento, um projeto que precisa ter clareza ali do que ele vai fazer, do que vai ser feito. O dono vai precisar, num primeiro momento, saber que tipo de execução aquela pessoa vai, o que ela vai deixar de ativo nos 3 primeiros meses da empresa. Isso é um projeto, isso é uma coisa que começa no mês 1 e termina no mês 3. No dia 1 do mês 1 ali e no último dia do terceiro mês, a pessoa precisa ter entregado um resultado claro. E muitos donos de negócio não pensam em projetos na hora de contratar. Contrata o colaborador sem ter um projeto em mente, sem saber em qual projeto que aquele colaborador vai atuar, esperando que o colaborador vai conseguir ter clareza. Então, eu quero que você compreenda que os projetos eles são necessários para dar clareza de onde aquele colaborador está. Ele é um ambiente onde algo significativo vai acontecer. E um projeto mínimo viável, para a gente falar do arroz com feijão aqui de projetos, a gente tem que falar, primeira coisa, que vai ter o escopo. Um negócio precisa ter escopo. O que vai ser feito? Qual que vai ser qual que é o conteúdo daquele projeto? Qual problema aquele projeto vai resolver e de que forma aquilo vai ser feito? A gente precisa documentar isso, deixar isso bem descrito. O que é que aquele problema resolve? Por exemplo, um funil, né? Bom, o funil vai trazer mais clientes. O escopo desse projeto vai ser definir, criar uma estrutura através de páginas de vendas, de tantos e-mails, XYZ, pipipipopopó, que vai atender a um objetivo específico do negócio. Uma outra coisa importante, o projeto ele precisa estar atrelado a um objetivo do negócio, a uma prioridade. Dentro de objetivo a gente coloca aqui, é importante que quando a gente fala de objetivo, precisa ser uma prioridade. O objetivo não pode ser uma coisa pouco refletida. Já falei disso em outros vídeos a respeito de prioridades e eu quero reforçar aqui que para um projeto, aquele projeto ele tem que estar associado a uma prioridade, a um resultado esperado que vai atender a uma prioridade. Então, a nossa prioridade agora do negócio, então, vamos imaginar que desse dono de negócio ali, ele precisa ter aumentar em X, vamos colocar aqui, 100% o número de clientes, 50%, vai. Então ele vai precisar criar um funil, aprimorar o funil, isso é um projeto. É o escopo, é aprimorar o funil ou é criar um funil do zero, isso nós estamos falando em escopo. Mas por um escopo ser sólido, ele precisa ter o resultado esperado. O dono vai precisar pensar, cara, o que eu preciso que tenha acontecido ao final desses 3 meses para a gente ter atingido o resultado desse projeto. Muitos projetos começam sem isso definido também. A gente está falando, isso é um projeto que não tem começo, meio e fim, não foi muito bem delimitado. Então o dono também precisa ter esse pensamento do resultado, começar com um fim em mente, isso é muito vital. Então o que a gente precisa ter atingido? A gente precisa ter conseguido aumentar em 50% o nosso número de clientes, a nossa quantidade de novos compradores. Então vai ser feito um projeto para isso. E aí vai ter um escopo para que isso seja feito e isso vai ter um começo, meio e fim em termos de prazo, de cronograma, vai começar em tal data, o meio vai ser um modelo de avaliação para ver se vocês estão caminhando, se o dono está caminhando para o objetivo definido e o fim vai ser quando o objetivo é atingido ou não, o resultado é atingido ou não, vai ser conversado para se propor as melhorias. Isso é um projeto, é uma estrutura que serve para organizar o esforço, para que as ações do negócio estejam concatenadas. E se o dono tem um ou mais projetos, esses projetos precisam ter sinergia entre um e outro. Essas estruturas que a gente está falando de ordenar o esforço precisam estar concatenadas, precisam estar bem alinhadas de modo que o dono consiga organizar o esforço seja ordenado e não caótico. Muitos donos de negócios que a gente atende acabam chegando com muita coisa na cabeça e depois a gente percebe que não foi feita uma organização de projetos daquelas ações que ele está executando, daquilo que ele está executando no dia a dia, ele não tem em mente a que fim aquilo está organizado. Se ele não tem um projeto bem definido, ele não vai conseguir ter uma estrutura de crescimento viável, porque ele vai estar fazendo ações, ele não vai conseguir pensar a respeito dessas ações, ele vai estar fazendo ações que muitas vezes são contraditórias entre si. Tem gente que entra
no esgotamento, na hora que chega num teto do negócio, que começa a querer abrir novas frentes, começa a criar novos projetos, mesmo que de forma inconsciente, e aí vira uma bagunça a operação. Muita gente também não fala sobre projetos dentro da empresa porque tem a ideia de que projeto é um negócio que são várias páginas para se falar a respeito e aí não faz, fica com uma visão muito rígida ou uma visão até que viu projetos na empresa onde trabalhou e foi uma coisa muito burocrática. Não é desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Estou falando aqui com você de que projetos é um jeito de pensar, é um jeito de você ter clareza do nível de compromisso que cada ideia nova que o empresário tem precisa ser transformada numa iniciativa. Essa iniciativa precisa ser avaliada de quem vai executar, que pessoas que vão estar envolvidas. Na estrutura do projeto vai estar envolvido quem serão os responsáveis, quem vai estar à frente. Normalmente, no negócio está começando a escalar, o dono particularmente está à frente da maior parte dos projetos. Então o dono precisa estar atrelado nas prioridades que ele vai executar e cada prioridade vai precisar virar um projeto para ser atingida, senão ela é apenas uma ideia, ela não for formalizada. Então o projeto ele é a concretização de uma prioridade que foi bem definida pelo dono, por isso que ele precisa estipular bem as prioridades dele. A prática mostra que por ciclo, por trimestre ou por ano, são 3 projetos principais que uma empresa, um dono, uma pessoa consegue tocar de forma coerente. Por isso que precisa ser projetos bem alinhados com aquisição de clientes, sucesso do cliente ali, o suporte para estruturar essas áreas. Eu sei que a gente sabe que dentro de um crescimento de um negócio são N áreas ali que o dono precisa atender, mas ele não vai conseguir atender todos ao mesmo tempo, então ele vai precisar ser muito criterioso. Talvez ele não consiga ter a página de vendas mais bonita, porque ele não tem todo o tempo, não tem todos os designers possíveis para fazer. Mas se a página dele tiver uma conversão boa, já está suficiente. E a gente precisa saber esse conceito do mínimo viável na hora de escolher os projetos e também na hora de estruturar os projetos de modo a torná-los mais simples, de fácil entendimento pelo time e que ele possa aumentar a chance desse projeto atingir o resultado desejado. Então essa é a estrutura que uma empresa precisa ter na hora de fazer um negócio escalar. Precisam ter projetos bem definidos que vão organizar os esforços de todos ali e no resultado bem alinhado, beleza? Espero que você tenha gostado dessa visão sobre projetos, uma visão mais arroz com feijão, mais pé no chão, sobre as tomadas de decisão que o dono precisa ter. E se você gostou desse conteúdo, considere então dar o seu like. E se você precisa estruturar os projetos de uma forma mais ordenada e que ajuda, que auxílio nisso, considere também conhecer os nossos programas aqui da Decision Pro que vão ajudar você a arrumar a casa para você escalar o seu negócio de forma enxuta e altamente rentável. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.